Vamos falar um pouquinho sobre a psicologia das cores e os impactos deles diretamente no nosso psicológico. Essas orientações, obviamente que eu não vou poder me aprofundar muito, mas lá no grupo, você que entrou agora ou você que entrou depois, você que entrou agora, por exemplo, basta clicar no nome do grupo, verificar o tema e eu deixei um anexo para que vocês possam entender melhor, com um pouco mais de detalhes, como que funciona a psicologia das cores. Essas orientações que eu vou dar aqui, eu tirei como base o livro da Eva Heller, tá? Ela fez muitas pesquisas em grupos antes de desenvolver realmente esse livro. Então, é um livro bem baseado em testes randomizados para psicologia, para toda a área comportamental, analisando quais são os impactos do nosso globo ocular e como ele leva a luz dessas cores até a nossa mente, tá bom? O nome dela é Eva Heller, mas se você clicar no grupo, deve ter um link, talvez não dessa autora, mas de outros autores, mas tem no grupo. É só vocês procurarem que vocês vão encontrar. Se não achar, quando vocês clicarem no próprio YouTube, vocês vão ver que tem algumas pessoas que gravam falando a respeito, tá? Mas o que vocês precisam perceber, principalmente, são as cores base, que estão relacionados a como vocês podem usar para ansiedade, para ter mais segurança, para ter mais motivação, tá? Então, nós vamos adequar o ambiente externo e mesmo quando você usa roupas, qual o impacto que ele vai ter nas suas ações, tá? Então, o que a cor ela envolve? Principalmente linguagem, comportamento, é usado muito para marketing, neuromarketing. Se você começar a anotar em todos os produtos que você compra ou vários restaurantes, principalmente de fast food, como McDonald's, você sempre vai perceber que vai ter muito amarelo, muito vermelho. Sempre são essas cores que te deixam em estado de alerta, que vai ser muito difícil vocês encontrarem algum lugar que realmente você, como pizza. O verde você vai encontrar em coisas que são mais herbais, em coisas que são mais naturais, né? Aquela pessoa que que ela tem uma preocupação com a alimentação, que não age por impulsividade. O branco relacionado muito a coisas light. Pessoa que não tem compulsão alimentar gosta muito dessa cor. Geralmente as pessoas que comem em demasia e têm uma alimentação desregrada, se você abrir a sua geladeira ou o seu armário, você vai perceber que vai ter muitas cores vibrantes nos próprios rótulos. Olha que interessante. Depois desse vídeo aqui, tenho certeza que vocês vão prestar muito mais atenção nos tipos de marketing e os produtos, como que eles usam os rótulos e as próprias propagandas. Então, se é algo de turismo, se é algo relacionado à preocupação em geral, sustentabilidade, a preocupação com o orgânico, com o ambiente, sempre você vai ver sinalizações em verde. Você vê, né, como é bem interessante isso. O preto, por exemplo, vamos seguir uma sequência aqui que vai ficar muito mais fácil. Então, a Eva, ela comenta que nós temos três etapas, né? Três grupos de cores, as primárias, as secundárias e as terciárias. E mesmo que vocês escolham cores dentro das básicas que eu vou passar, vocês precisam tomar também cuidado com nuances. Vou dar alguns exemplos para vocês. Mas quero comentar com vocês um teste que foi feito, que foi muito interessante. E para quem gosta de alguns programas de TV, já deve ter visto o tal do quarto branco e os impactos que ele tem. Eu percebi isso quando eu fiz uma viagem para Bolívia, que eu conheci o Salar do Uyuni. Quando eu fui chegando no que era só branco, eu lembro que eu senti uma zonzura muito grande e um medo do nada, sabe? Um medo de... Nossa, eu lembro que quase tive uma crise de pânico. De tanto que a minha mente ficou confusa, só tinha cor branca, 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 branca. E aí o guia dizia assim: quem estiver se sentindo mal, dá uma olhada para o céu, porque daí ia mesclando o azul, né? E aí eu comecei a olhar um pouco mais dentro do carro e fui olhando devagarzinho para o deserto. Assim, desse modo, o meu organismo, a minha mente, aqueles estímulos que estavam me deixando com sentimento de desespero de nada, tudo que é muito branco me causa desespero, tudo que é muito preto, que é aquela coisa de abismo, de nada, me causa uma certa fobia.
Comece a notar quando você está para baixo, muito difícil você escolher cores fortes. Geralmente a gente coloca cores mais apáticas, acinzentadas, preta, né? Quando a gente vai num psiquiatra, ou quando a gente vai a um psicólogo, ele repara muito no tom da nossa roupa, na forma. Quando a gente usa, por exemplo, a gente que é loira, né, tinge o cabelo, geralmente quando a pessoa está em depressão, ela para de tingir. Não é meu caso, é que aqui são luzes, tá bom? Mas quando ela para de tingir, muitas vezes até escurece, porque esse tom amarelado aqui acaba um cabelo loiro, muito bem cuidado. Pra gente, quando avalia alguém se ela está em depressão, a gente, a não ser que seja loira natural, obviamente, mas já denota pra nós um estado apático também, porque ela para de cuidar, ela para de alimentar esses tons, né? Muito difícil uma pessoa em depressão profunda ir até um consultório com uma cor vibrante, como amarelo, vermelho, azul, verde. É muito difícil. Pode ser que coloque porque alguém escolheu ou pegou de modo automático, mas por escolha consciente, por si só, é muito difícil. Esses são os primeiros aspectos que a gente avalia quando vocês entram nos nossos consultórios, tá? As cores primárias é o amarelo, o vermelho e o azul. São esses tons que eu tenho procurado estimular vocês a usarem, né? Então, quer ver uma coisa interessante? Foi feito um teste com 2 salas. Colocaram uma quantidade de pessoas numa sala inteirinha vermelha, com a mesma temperatura de ambiente, e uma sala com a mesma temperatura de ambiente inteirinha azul. O pessoal que estava na sala vermelha sentiu muito mais calor, suou muito mais. E é engraçado que depois eles trocaram essas mesmas pessoas. Então, colocou ali tudo vermelho, deixou o mesmo tempo com as mesmas pessoas, com os mesmos tipos de estímulos. E a pessoa sentiu muito calor, sentiu muito estresse, sentiu muita agonia, desespero para que acabasse logo aquele teste. E trocaram os grupos. E a mesma pessoa que estava na sala vermelha, as mesmas pessoas que estavam na sala vermelha, que foram postas na sala azul, com o mesmo tipo de temperatura, mesmo tipo de estímulo, não sentiu tanto calor. Para você ver que interessante que é isso, como as cores afetam o nosso emocional. Agora vocês entendem por que é que não só relacionado aos estudos, mas a toda a ambientação, principalmente quem é desmotivado, indisciplinado, o porquê é que a gente tem organizado bastante cores amarela e vermelha, mesclando com o branco? Legal isso, né? Bem interessante. Mas se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, você pesquisa sobre esse livro aí, vê se você acha no grupo esse anexo, tá bom? Então, eu separei aqui um resuminho de algumas partes que eu achei interessante do livro para vocês, tá? Então, vamos começar com o amarelo. O amarelo, o que ele traz? Ele é muito bom para quem tem dificuldade de aprendizagem, por isso que quando inventaram os grifos em amarelo, para grifar, as primeiras canetinhas que começaram sendo usadas para os grifos, foi justamente o amarelo mesmo. Já pelo fato de deixar em estado de alerta. Pode ver que as próprias placas de sinalizações, lembrando que tudo isso, a nossa volta em vários países, essas cores que são usadas, elas realmente foram testadas. Em quase todo mundo, as placas de alerta são realmente... as placas de alerta são realmente amarelo com o fundinho preto. Você vê que interessante. Pode reparar em diversos países. Então, o amarelo, ele pode trazer motivação, mais valorização, ele é estimulante, ele te deixa alerta, ele é bom para quem tem dificuldade de aprendizagem, ele ajuda a estimular a criatividade, ele te deixa mais juvenil, mais jovial, sentimento de felicidade, voltado para o dourado, luxo, riqueza, abundância, prosperidade, ele te deixa mais concentrado, mais ativo. Entende? Agora, o que acontece com quem tem compulsão? Quem tem compulsão alimentar pode ter, porque ele também estimula a impulsividade. Então, a pessoa que é muito agitada e impulsiva, ela tem que mesclar um pouquinho o amarelo com outras cores. Então, você pode mesclar o amarelo com branco, por exemplo, ou um amarelo num tonzinho um pouco mais claro. Evita o amarelo voltado mais pro ocre, porque ele dá a impressão de sujeira, de ferrugem, de algo sendo corrosivo. Sempre que você for escolher as cores, tenta linkar
os tons daquilo, vamos supor, eu quero o amarelo mostarda. Mostarda lembra, mostarda, comida. Geralmente a gente pensa em mostarda, colocando no ketchup mesmo. Então, você sempre, para não ter perigo com imaturidade, mistura com preto. Se você for impulsivo, mistura com branco, tá bom? O preto vai denotar segurança, autoridade, refinamento, rebeldia, né? Quando você mistura com alguma coisa de rock, taxinhas, singularidade, respeito, agora poder. Só que o excesso pode denotar o quê? Medo, trevas, coisa ruim, abismo, né? Aquela coisa quando você tá num túnel, você não vê uma luz, se sente perdido. Então, se é esse o caso, você também pode ir mesclando com outros tons. Digamos que você vai fazer uma entrevista de emprego, ou você vai dar uma palestra. Para um palestrante é bom usar um vermelho, mas se é uma palestra que você quer realmente criar empatia com o teu público, então você pode misturar o amarelo com o preto, por exemplo, que funciona bastante. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, você pode misturar o preto com o branco, o preto com o amarelo um pouquinho mais tranquilo, ou um azul, o preto com branco que denota segurança, confiança também, né? Então, tomar muito cuidado com o excesso, porque ele é algo assim muito fechado, não aberto, muito trancado, o aço, protegido, não sociável. Por isso que muitas pessoas usam preto para esotéricos, né? Usam preto para ficar com o corpo fechado, para energias ruins não pegar nele, entende? Então, não sou acessível, estou fechado, estou protegido, estou numa redoma. Então, esse excesso também pode passar uma coisa muito hostil, muito trevosa, por assim dizer. Então, você pode mesclar com cores mais proativas ou com cores que denotem segurança e confiabilidade também, tá bom? Vamos para o verde. O verde, então, por si só, frescor, sustentabilidade, responsabilidade, tranquilidade, paz, natureza, cheiro de coisa herbal, de grama, de descanso. Então, você vê que você vai associando aquilo que você quer no seu espaço, aquilo que você não tem, que você precisa estimular, você vai adequando. Então, digamos que você precisa, você tá comendo demais e vai começar uma dieta, né? Então, provavelmente você vai ter mais tonalidades brancas. Lógico que as frutas são bem mais coloridas. Então, por serem mais coloridas, não vai te criar um estímulo de você usar, de você ingerir mais. Então, é a mesma coisa quando você abre a geladeira. Cores assim que você sinta vontade de trazer para você e de se alimentar. E aí, para o canto de estudos, para o canto de trabalho, aí sim você traz o vermelho e o amarelo para te dar motivação misturado com o branco, com aquelas luzinhas, ou a própria parede branca. Ou você tem um espaço branco, parede branca, e você é uma pessoa desmotivada, você tá muito apática, aí você coloca decorações com vermelhos, coloca o vermelho e o amarelo padronizado, não pastel, não esses tons muito fraquinhos, caso você só vá usar na decoração, tá bom? Então, tem tudo branco, aí você usa essas cores, são as cores que eu mais gosto, vermelho e amarelo para quem é indisciplinado. Agora, quando for relacionado à compulsão alimentar, aí você tem que tomar muito cuidado para os alimentos artificiais, ou os restaurantes que você vai comer, ou as propagandas, em usar o vermelho e o amarelo, porque ele te deixa num estado de impulsividade, num estado de fome, tá bom? O que mais que eu sei? O vermelho, né? O vermelho, ele é uma cor intensa, é cor da paixão, é o desejo de ter aquilo. Por isso que a gente usa o coração vermelho, né? Por isso que tudo que a gente vai dar no Dia dos Namorados, a gente vê uma quantidade. O neuromarketing usa muito, distribui muitas coisas em vermelho para que te gere esse estímulo de querer dar a alguém a lingerie vermelha, enfim, o vermelho, estado de alerta também, a gente consegue ver isso no semáforo, né? Então, aqui eu já mostrei para vocês como que é o meu canto de estudos, eu mesclo assim, como eu sou
agitada por natureza, então as minhas metas que eu preciso cumprir, eu sempre uso as lousinhas brancas, porque me dá segurança em querer cumprir. Eu me sinto bem em relação a isso. Por exemplo, o branco traz paz, ele traz inocência, sentimento de organização, muito usado em hospitais, muito usado na parte de enfermagem, muito usado em meditação, lembra coisas religiosas, lembra paz, segurança, a fé, justiça, igualdade, né? Mas precisa tomar muito cuidado, porque o excesso dele lembra neve, gelo, frieza, frio, sentimento de isolamento, de solução, né? Te deixa sem vontade, sem ação. Então, lugares muito branco, coisa muito branco, realmente não vai. Dependendo do teu estado de espírito, do teu estado ou estímulo que você precisa tomar muito cuidado para usar essas cores. Então, usado em momentos específicos, Réveillon, Ano Novo, mesmo para uma decoração de Ano Novo, você vai ver que você vai ver muito branco, mas você vai ver muito dourado, chamando a prosperidade, invocando a prosperidade, invocando a esperança e fé, né? Então, por isso que a árvore de Natal, ela é verde, né? Então, você vê que a gente gosta de decorar a árvore de Natal, que lembra o novo, que lembra... E a gente coloca... a gente gosta muito de colocar o vermelho, que acaba nos criando uma motivação pelo ano que está por vir. Procurem estar atentos a esses tons para que vocês consigam aprender por si só como o marketing usa isso para gerar um impacto em você, como é usado no Dia das Crianças. O rosa, por exemplo, o tom muito pastel num quarto, com muitos esse tipo de decoração, vai denotar, sim, delicadeza, mas também vai denotar se a pessoa é mais adulta, vai deixar, vai parecer imaturidade, pessoa que depende muito do outro, pessoa insegura, né? O pink já vai denotar força, mulheres mais fortes. Eu falo mulheres, mas pode ser homens também, não importa, né? Não vamos colocar assim uma cor como se fosse só pro fêmeo ou pro másculo. Não tem nada a ver. Cor é cor, não escolhe a sexualidade, né? Vocês entenderam? Um resuminho. Eu não quero que o vídeo fique muito grande. Então, se você quer conhecer um pouco mais e como usar, por exemplo, quando você vai em decoração, que você vê aquelas casas de alto padrão com muito branco e na decoração prata, dourado, algumas cores, né? Cores mais retas. Então, a pessoa ostenta ali, ela quer trazer ao refinamento de um modo sutil, sem exageros. Então ela vai ter aquelas coisas ricas, aquelas coisas lindas no tom branco, trazendo segurança, sem tanta ambição, sem parecer coisa de narcisismo ou egocentrismo, né? Então as pessoas gostam muito disso. Olha, aqui nesse canto aqui é seguro, aqui a limpeza, aqui é bem limpo, você pode ficar tranquilo, eu sou uma pessoa extremamente organizada. Você vê que interessante? Comece a reparar um pouco mais nisso, tá bom? Um beijo. Não vai dar para trazer todas as cores para vocês, mas isso já abre a mente para vocês pensarem e ficarem refletindo um pouquinho na folha de caderno. Por que às vezes a gente tem tudo branco com preto e depois a gente precisa colocar algumas cores? Toma cuidado em fazer resumos com pandemônio de cores, porque aquilo que é para ajudar a fortalecer a sua concentração vai te trazer a sensação de estar perdido. Por isso que eu procuro trazer o método semáforo nas sinalizações, porque são cores que a sua mente já está acostumada a socializar e a compreender de modo bem mais rápido. Esse tipo de indução e de estímulo já existe há um bom tempo, fica muito mais fácil você trabalhar com essas cores, tá bom? Beijão, abraço forte de ursa.